A paz de Jesus Cristo a todos. É com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Ainda falando sobre angelologia, que é a doutrina que estuda sobre os anjos. Tá bom? O ponto de partida para a meditação é Atos 23:8, onde diz que uma classe de religiosos em Israel, que eram os saduceus, eles não acreditavam nos anjos, enquanto uma outra classe religiosa em Israel, chamada de fariseus, acreditavam nos anjos. Então aqui nós precisamos entender que os anjos existem de fato. Eles são reais, a Escritura cita, tá bom? Então você não pode ser incrédulo em relação ao ministério angelical. Deve crer no ministério angelical, mas deve crer de uma forma bíblica e não de uma forma desequilibrada, como tem acontecido na igreja brasileira. O Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo número 2, versículo número 1, ele vai dizer que tinha uma classe de pessoas ali que acreditava de forma desequilibrada, prestavam culto, veneravam os anjos, tá bom? E isso não pode. Então nós não podemos nem prestar culto e nem venerar. Muitas das vezes o que você vê na igreja brasileira é o verdadeiro culto a anjos, tá bom? Isso não pode acontecer. Então a Bíblia, ela de fato, ela proíbe culto ou veneração a anjos, tá bom? Então se vamos crer de uma forma equilibrada e bíblica, tá bom? Outra da igreja brasileira é que as pessoas, elas pensam que podem mandar nos anjos, tá bom? Isso não tem fundamento bíblico. Às vezes a pessoa toma um texto, como Hebreus 1:14, que diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E aí as pessoas fazem o quê? Pegam um texto como esse e tosse, diz, olha, tá vendo, os anjos estão para me servir. Sim, mas para servir quando Deus assim o ordenar, tá bom? Então os homens não podem mandar nos anjos. Houve uma piração na igreja brasileira, onde alguns pregadores acreditam que pode mandar nos anjos. E eles não querem mandar em anjo de escala e hierarquia menor. Não. Só nos anjos que tem hierarquia elevadíssima no céu. Uns gostam de mandar em Gabriel, outros gostam de mandar em Miguel, outros gostam de mandar em Serafim. Até acreditam que tem 6 serafins andando com ele, aonde quando ele está pregando, 2 ficam na porta, 2 ficam no meio da igreja, 2 ficam no púlpito jogando fogo. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso, é lamentável. Só Deus pode dar ordem aos anjos. No Salmo de número 91, verso 11, a Escritura diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Isso é Deus que faz. Mateus capítulo 4, versículo 6, confirma novamente essa palavra, aonde diz, e aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e assim nós podemos observar que só Deus pode dar ordem aos anjos. Até Jesus, que é Deus o Filho de Deus, ele na terra nos ensinou como deveria fazer. Em Mateus capítulo 26, versículos 52 e 53, quando Pedro saca a espada, Jesus diz, pode guardar essa espada, porque se eu quisesse, eu pediria, rogaria ao meu Pai, e ele me mandaria aqui 12 legiões de anjos. Olha só que interessante. Porque Jesus não disse assim, e eu mandaria vir agora, mesmo sendo Deus, homem Deus, o Filho de Deus. É porque ele queria nos ensinar que, de fato, ninguém pode ficar por aí dando ordem a anjos. Ele nos deu exemplo. Tá bom? Então você que acredita nessa piração, por favor, não acredite nisso não. Essa turma que anda por aí dizendo que manda em Miguel, Gabriel, Serafim e tudo mais, são mentirosos. Esse tipo de atitude é antibíblica e nós não aceitamos esse tipo de comportamento, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.